milímetro. No tempo que você leva para piscar, a luz percorre 300 mil quilômetros através do vácuo silencioso do espaço. Mas para um projétil de calibre .338 Lapua Magnum disparado de um rifle de precisão no coração do inverno europeu, 1 milímetro é a margem invisível entre dois mundos completamente distintos. De um lado, a execução perfeita de uma operação de inteligência que levou meses para ser planejada, financiada e posicionada. Do outro, o desastre diplomático, a exposição de agentes e o tipo de fracasso que apaga carreiras inteiras dos registros oficiais. Imagine o cenário. O alvo está parado. O vento foi calculado ao nível molecular. A rotação da Terra, essa variável quase imperceptível que só os melhores atiradores do mundo consideram, foi compensada nos ajustes da mira. O dedo descansa no gatilho com a leveza de um cirurgião segurando o bisturi. A bala sai do cano a 900 metros por segundo. Tudo está perfeito. Cada variável foi dominada. Cada fator externo foi neutralizado. Exceto por algo que nenhum satélite da CIA, nenhum agente infiltrado do Mossad e nenhum algoritmo de previsão comportamental poderia antecipar. Uma mudança na química corporal. Um aroma diferente no ar. Um perfume. No mundo da inteligência, o diabo não está apenas nos detalhes. Ele está no cheiro. Hoje, você vai entender como a operação de assassinato mais elaborada da década de 90 colapsou não por causa de um exército, não por causa de um sistema de defesa sofisticado, mas por causa de uma fragrância. Um frasco de colônia francesa. 100 mililitros de vaidade que se tornaram o escudo mais eficaz que um homem jamais usou sem saber. A operação que os poucos que sabem chamam de Operação Sândalo foi concebida nas profundezas de um dos aparatos de inteligência mais temidos do planeta. O Mossad não opera como outras agências. Não há burocracia excessiva, não há comitês de revisão intermináveis. Quando uma decisão é tomada, ela se transforma em ação com a velocidade de uma corrente elétrica percorrendo um fio de cobre. E a decisão, neste caso, era eliminar um físico nuclear iraniano que operava na Europa e que havia cruzado uma linha que nenhum serviço de inteligência ocidental poderia tolerar. O físico não era um terrorista no sentido convencional. Ele não carregava explosivos, não fazia discursos inflamados. Ele era algo infinitamente mais perigoso. Um homem brilhante com acesso a conhecimento que, nas mãos erradas, poderia redesenhar o mapa do poder no Oriente Médio. Ele vendia especificações de centrífugas de enriquecimento de urânio ao programa nuclear iraniano. E cada documento que passava por suas mãos era um tijolo a mais na construção de algo que Tel Aviv considerava uma ameaça existencial. O plano era dissecar a vida do alvo até que ele se tornasse previsível como um relógio suíço. 3 agentes foram infiltrados, cada um com uma função cirúrgica, uma engrenagem dentro de um mecanismo maior. Nenhum deles sabia o nome verdadeiro dos outros. Nenhum deles conhecia o quadro completo da operação. Essa compartimentação é a espinha dorsal da sobrevivência no trabalho de inteligência. Quando menos você sabe, menos você pode revelar. Informação é poder. Mas no mundo da espionagem, informação demais é uma sentença de morte. Neste relato, você vai descobrir como essa equipe montou o que deveria ser uma morte limpa. Sem testemunhas, sem rastros, sem dúvida. Mas vai descobrir também como o erro de cálculo psicológico mais sutil possível, a falha em reconhecer que alvos humanos têm hábitos humanos, impulsos, vaidades e fraquezas biológicas, pode destruir meses de trabalho em menos de um segundo. Porque no final das contas, a tecnologia mais avançada do mundo é impotente diante do caos fundamental da biologia humana. Você já teve a sensação de que, não importa o quanto se prepare, imprevisto absurdo destrói tudo. Você estuda meses para uma prova e a caneta falha. Você ensaia o discurso perfeito e sua voz desaparece no momento exato em que o microfone é ligado. Você calcula cada detalhe de uma viagem e uma tempestade inesperada cancela o voo. Para a maioria de nós, esses são incômodos. Frustrações passageiras que geram histórias engraçadas depois de alguns anos. Mas para um agente de campo do Mossad operando em território hostil, sem rede de segurança diplomática, sem cobertura oficial,
um imprevisto não é um incômodo, é uma sentença de morte. Ou, no melhor dos cenários, o fim silencioso de uma carreira que nunca existiu nos registros oficiais. A psicologia por trás do planejamento de operações de alto nível sofre de um mal profundo e insidioso. Os pesquisadores chamam de a ilusão do controle total. É o viés cognitivo que surge quando profissionais altamente treinados acreditam que o domínio absoluto de variáveis conhecidas elimina a possibilidade de variáveis desconhecidas. O Mossad treina seus agentes para serem arquitetos de cenários. Eles mapeiam cada batida de coração do alvo. Eles sabem a que horas ele acorda, qual marca de café ele bebe, quanto tempo leva da porta do apartamento até o carro, qual o trajeto exato até o laboratório e quantos segundos ele gasta olhando o celular antes de atravessar a rua. Mas ao transformar um homem em um algoritmo, eles esqueceram que ele ainda era um homem. E homens são criaturas irracionais. Homens mudam de ideia. Homens sentem vaidade. Homens se apaixonam. E a vaidade, essa força antiga e indomável, é a única variável que nenhum computador balístico do mundo consegue quantificar. O cientista era um homem metódico. Seus hábitos eram quase robóticos na precisão. Café às 6h45, saída do apartamento às 7h30, chegada ao laboratório às 8h15, almoço sempre no mesmo restaurante, sempre na mesma mesa. Essa previsibilidade era o que tornava a operação teoricamente perfeita. Mas havia uma variável que os 6 meses de vigilância não capturaram adequadamente, porque ela era recente. Uma nova amante. Uma mulher que o cientista encontrava em segredo, longe dos olhos de sua esposa e, ele acreditava, longe dos olhos de qualquer pessoa. E foi essa variável, esse pequeno detalhe de vaidade masculina, a escolha de um perfume mais forte, mais sedutor, aplicado com generosidade excessiva na manhã de um encontro secreto, que alterou a microfísica de um tiro que deveria ter sido impossível de errar. Viena, inverno de 1996. A cidade se estendia sob um manto cinzento de nuvens baixas que pareciam tocar os telhados barrocos. O ar era cortante, com uma umidade que se infiltrava nos ossos e tornava cada respiração visível como um pequeno fantasma branco. As ruas de paralelepípedo brilhavam com uma camada fina de gelo, e os pedestres caminhavam à cautela silenciosa de quem sabe que um passo em falso pode significar uma queda. Viena, naquela época, era um dos palcos mais delicados do mundo para operações de inteligência. Diplomatas, espiões, traficantes de informação e físicos nucleares cruzavam os mesmos cafés e hotéis. A neutralidade austríaca transformava a cidade em uma zona cinzenta, onde operar significava estar sob os olhos de pelo menos 4 agências de inteligência estrangeiras simultaneamente. Um erro não seria apenas uma falha operacional, seria um incidente internacional. O alvo caminhou em direção ao Hotel Imperial naquela manhã, com a confiança de um homem que acredita estar invisível. Ele carregava uma maleta de couro marrom com especificações técnicas de centrífugas de gás, documentos que, nas mãos certas, poderiam acelerar em anos o programa nuclear de uma nação. Seu passo era firme, mas havia algo diferente naquela manhã. Um leve excesso de cuidado com a aparência. O cachecol, de lã escura, estava impecavelmente arrumado. O cabelo, normalmente apenas funcional, estava penteado com mais atenção. E, sobre a pele, uma camada generosa de colônia francesa com notas de base pesadas, almíscar e sândalo, aplicada com o entusiasmo de um homem que não ia a um laboratório naquela manhã, mas a um encontro. Ele não sabia que estava sendo observado, e não sabia que aquele perfume salvaria sua vida. A equipe de execução estava posicionada desde as 5 da manhã. Cada agente havia chegado separadamente, com intervalos de no mínimo 40 minutos entre si, por rotas completamente diferentes. Nenhum deles fez contato visual com os outros. A comunicação era feita por sinais previamente acordados, gestos tão sutis que pareceriam invisíveis para qualquer observador casual. Um jornal dobrado de determinada forma. Uma mão ajustando um botão do casaco. Agente A era o observador.
sentado em um café do outro lado da rua, vestido como um turista, tedioso lendo um guia de viagem. Sua função era confirmar a presença do alvo e transmitir o sinal de engajamento. Ele havia memorizado o rosto do alvo em centenas de fotografias, de tantos ângulos que poderia reconhecê-lo apenas pelo formato da orelha ou pela maneira como inclinava o ombro esquerdo ao caminhar. Seu café esfriava na mesa. Ele não bebia, não precisava. Cada sentido estava voltado para a rua. Agente B era a distração. Uma mulher de 30 e poucos anos, elegante sem ser ostensiva, vestindo um sobretudo escuro e carregando uma bolsa de couro que combinava com seus sapatos. Seu papel era o mais arriscado e o mais preciso. Ela deveria esbarrar no alvo no momento exato em que ele passasse por um ponto específico da calçada, uma área de tiro limpa, sem obstruções visuais entre o alvo e o atirador posicionado a 400 metros de distância. O esbarro deveria ser natural, convincente e forçar o alvo a parar por exatos 3 segundos. 3 segundos. O tempo que leva para uma bala percorrer 400 metros e encontrar seu destino. Agente C era o sniper. Posicionado em um sótão de um edifício histórico que havia sido alugado 3 semanas antes por uma empresa de fachada especializada em restaurações arquitetônicas, ele estava deitado atrás de um rifle de precisão Accuracy International, com a mira telescópica ajustada para a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica e a velocidade do vento daquela manhã específica. Ele havia feito os cálculos 2 vezes, depois uma terceira, por hábito. A densidade do ar de Viena no inverno era diferente da de qualquer outro lugar onde ele havia disparado. O ar frio era mais denso, o que significava mais resistência ao projétil. Cada variável havia sido incorporada ao computador balístico que ele usava como extensão do próprio cérebro. O plano era cirúrgico, e como toda cirurgia, dependia de que o paciente ficasse completamente imóvel. O momento chegou. O alvo apareceu no campo de visão do observador. O sinal foi dado. Um gesto mínimo, quase imperceptível. A agente B começou a mover-se em direção ao alvo, cronometrando seus passos com a precisão de uma dançarina que ensaiou a mesma coreografia 1000 vezes. Tudo convergia. Cada segundo estava caindo em seu lugar como as engrenagens de um relógio que funciona perfeitamente. 400 metros acima e ao norte, o agente C controlava a respiração. No mundo do tiro de precisão, existe um conceito chamado pausa respiratória natural. É o breve momento de quietude entre a expiração e a próxima inspiração, quando o corpo está mais estável, quando o diafragma relaxa e o coração tem seu intervalo mais longo entre batidas. É nesse momento de quase morte que o atirador aperta o gatilho. Ele não puxa, não pressiona. Ele permite que o dedo complete um movimento que começou muito antes, no planejamento, nos cálculos, na decisão fria de que aquele homem lá embaixo precisa deixar de existir. O agente C encontrou sua pausa. O retículo da mira estava perfeitamente alinhado com o ouvido direito do alvo. A bala entraria pelo canal auditivo, destruindo o lobo temporal e o tronco cerebral em milésimos de segundo. Morte instantânea, sem dor, sem chance de reação. Limpo. O atirador apertou o gatilho. Mas naquele instante, algo que ninguém havia previsto aconteceu. E foi algo que nenhum manual de operações jamais poderia antecipar. A agente B se aproximou do alvo com a naturalidade ensaiada de alguém que simplesmente não viu o outro vindo. Mas no instante em que seus corpos estavam a menos de meio metro de distância, antes mesmo do contato físico, ela sentiu o cheiro. Não era o aroma discreto e funcional que a vigilância havia registrado nos meses anteriores. Era algo denso, invasivo, quase sufocante. Uma colônia francesa carregada de notas de base pesadas, almíscar, sândalo, âmbar, aplicada com a generosidade de um homem que queria ser notado, queria ser desejado. O olfato é o mais primitivo dos sentidos humanos. É o único que não passa pelo tálamo antes de chegar ao córtex cerebral. Os sinais olfativos viajam diretamente para o sistema límbico, a parte do cérebro que controla emoções, memórias e respostas instintivas.
É por isso que um cheiro pode transportar você instantaneamente para um momento do passado com mais vivacidade do que qualquer fotografia. E é por isso que, para a agente B, aquele cheiro inesperado ativou algo que nenhum treinamento do mundo pode eliminar completamente. Uma resposta instintiva. Ela hesitou. Uma fração de milésimo de segundo. Um intervalo tão pequeno que nenhum relógio convencional poderia medir. Mas no mundo das operações de precisão, esse intervalo foi um terremoto. A hesitação alterou o ângulo do esbarro. Em vez de um contato frontal que forçaria o alvo a parar e endireitar o corpo, o contato foi lateral e ligeiramente deslocado. O alvo não apenas parou. Ele recuou bruscamente, girando o torso para a esquerda. Uma fração de segundo. Uma inclinação de milímetros. E o destino se reescreveu. Mas o perfume ainda não havia terminado seu trabalho. O cientista, que naquela manhã havia exagerado na aplicação da colônia para impressionar sua amante, começou a sentir o efeito colateral. O ar gélido de Viena, com sua umidade cortante, misturou-se com as partículas densas da fragrância que ficavam presas dentro do cachecol de lã. Cada respiração trazia uma dose concentrada do aroma que irritava suas vias aéreas. A garganta começou a coçar. A irritação subiu, e no momento exato em que a bala já havia deixado o cano do rifle e estava viajando a 900 metros por segundo através do ar frio e denso de Viena, o alvo inclinou a cabeça para o lado para tossir. Um reflexo, um espasmo involuntário causado pela irritação química do excesso de perfume combinado com o ar gelado. Um movimento de poucos milímetros. A bala viajou os 400 metros. Ela deveria ter entrado pelo ouvido direito, perfurando o lobo temporal e encerrando a vida do alvo com a eficiência silenciosa de uma sentença executada. Mas a inclinação causada pela tosse, combinada com o recuo do esbarro alterado, deslocou a cabeça do alvo exatamente o suficiente. A bala rasgou a ponta da orelha direita, um corte tão fino que inicialmente ele nem percebeu, e se alojou com um impacto surdo em uma coluna de mármore do Hotel Imperial, a menos de 2 metros atrás dele. Sangue, quente e imediato. O físico levou a mão à orelha e viu o vermelho nos dedos. Por um instante, seu cérebro não processou o que havia acontecido. Depois, o grito. Não o dele, de uma mulher que estava passando e viu o sangue. Depois, mais gritos. O caos se instalou como uma onda que cresce devagar e de repente engole tudo. O Mossad nunca erra 2 tiros, mas eles também nunca têm a chance de dar o segundo. Em 90 segundos, a operação inteira se desfez. O agente C desmontou o rifle com movimentos mecânicos, as mãos firmes apesar do que acabara de acontecer. Cada peça foi colocada em um estojo que parecia uma caixa de ferramentas comum. Ele desceu as escadas do edifício sem correr, sem demonstrar pressa, como um trabalhador encerrando mais um dia de obra. A agente B desapareceu na primeira rua lateral, misturando-se ao fluxo de pedestres com a naturalidade de alguém que simplesmente mudou de direção. O agente A pagou seu café com dinheiro trocado, deixou uma gorjeta modesta e saiu caminhando na direção oposta ao tumulto. 3 fantasmas se dissolveram nas sombras de Viena, deixando para trás um alvo vivo, uma coluna de mármore com um projétil incrustado e uma operação de 5 milhões de dólares destruída por um frasco de 100 mililitros de colônia francesa. Para entender como uma operação dessa magnitude pode falhar por algo aparentemente tão insignificante, é preciso examinar a estrutura do planejamento e identificar onde a falha se escondeu. Porque ela estava lá o tempo todo, invisível, esperando para se manifestar. O mapeamento de rotina é o alicerce de qualquer operação de eliminação. Os agentes passaram 6 meses observando o alvo. 6 meses de fotografias, relatórios, cronogramas e análises comportamentais. Eles sabiam que ele era previsível, mas a previsibilidade é uma armadilha perigosa para quem observa. Quando você acredita que conhece alguém totalmente, seu cérebro para de procurar anomalias. Você começa a ver o que espera ver, e não o que realmente está acontecendo. A mudança no perfume do alvo, um detalhe que, isoladamente, pareceria trivial,
era um sintoma de uma mudança comportamental mais profunda. Ele estava vivendo uma vida dupla emocional, e vidas duplas produzem comportamentos imprevisíveis. A previsibilidade é a ilusão mais perigosa no mundo da inteligência. O cálculo balístico de alta precisão é impecável do ponto de vista técnico. O atirador usou um computador balístico que compensava a densidade do ar, a velocidade do vento, a temperatura, a umidade, a curvatura da terra e até a rotação do projétil dentro do cano. Mas nenhum computador balístico do mundo possui um campo de entrada para reação humana ao incômodo. Nenhum algoritmo calcula a probabilidade de uma tosse no momento do impacto. Perfeição técnica não garante perfeição humana. A tecnologia era perfeita, o que ela não podia processar era a imperfeição fundamental do ser humano. A psicologia do agente de contato é talvez a lição mais inquietante desta operação. A agente B era uma profissional extraordinária. Anos de treinamento, dezenas de operações bem-sucedidas, nervos que haviam sido testados em situações que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Mas o olfato, como já dissemos, é o sentido mais primitivo. Ele opera abaixo do nível da consciência. O cheiro inesperado do professor alvo ativou uma resposta límbica que contornou todo o treinamento racional da agente. Ela não falhou por falta de preparo. Ela falhou por ser humana. E essa é a verdade mais desconfortável para qualquer agência de inteligência. Não importa quanto treinamento você dê a um agente, você não pode treiná-lo para não ser humano. A falha na redundância foi talvez o erro estratégico mais grave. O plano dependia de um único momento de imobilidade do alvo. Se o alvo se movesse de qualquer maneira inesperada durante a janela de tiro, não havia plano B. Não havia segundo atirador. Não havia mecanismo alternativo de execução. O Mossad aprendeu, com o custo desta falha, que qualquer plano que dependa de o alvo estar em um ângulo específico, em um segundo específico, já nasceu morto. A partir dessa operação, os protocolos foram reescritos. Nunca mais uma janela única. Nunca mais um único vetor de ataque. Em operações de inteligência, a perfeição é uma ilusão. A redundância é a única realidade. Pense nisso. Um império pode cair por causa de um espirro no momento errado. Um general pode sobreviver a uma emboscada porque decidiu, naquela manhã, mudar de marca de cigarros e parou em uma tabacaria 30 segundos antes de a bomba explodir. A história está repleta desses momentos em que o acaso reescreveu o roteiro que os homens mais poderosos do mundo julgavam controlar. A arrogância da inteligência moderna, e não apenas do Mossad, mas de qualquer agência que opera na fronteira entre o cálculo e a execução, é acreditar que a tecnologia pode eliminar o fator caos. Que, com dados suficientes, com vigilância suficiente, com processamento suficiente, o comportamento humano pode ser reduzido a uma equação. Mas o comportamento humano não é uma equação, é um oceano. E oceanos têm correntes que nenhum mapa registra. O cientista viveu mais 15 anos após aquela manhã em Viena. Ele nunca soube, com certeza absoluta, o que havia acontecido. Oficialmente, o incidente foi registrado como um possível assalto frustrado. A orelha cicatrizou. A maleta com os documentos foi entregue. A vida continuou. Ele nunca soube que o que salvou sua vida não foi sua segurança pessoal. Não foram seus guarda-costas que não estavam presentes. Não foi a sorte no sentido abstrato da palavra. Foi sua própria vaidade matinal. Um gesto tão humano, tão banal, tão profundamente masculino, borrifar perfume a mais antes de encontrar uma amante, que se tornou, sem qualquer intenção, o escudo mais eficaz que um alvo jamais usou contra o aparato de inteligência mais sofisticado do mundo. Às vezes, o que nos salva não é a força, é a fraqueza que ninguém consegue prever. O atirador foi dispensado do serviço ativo. No Mossad, a terminologia é precisa e impiedosa. Não existem quase, não existe quase acertei. Ou você é o executor, a ferramenta perfeita que completa a missão sem deixar rastro, ou você é o erro. E o agente C se tornou o erro de 1 milímetro. Ele não falhou por falta de habilidade. Ele não falhou por falta de preparação. Ele falhou porque o universo decidiu,
naquele milésimo de segundo, que todas as suas variáveis controladas não eram suficientes. E no mundo onde ele operava, a explicação não importava, apenas o resultado. A agente B também não saiu ilesa. Não fisicamente, ela não tinha um arranhão, mas operacionalmente, a mancha era permanente. Nos relatórios internos, a hesitação foi registrada com a frieza de um diagnóstico médico. Resposta límbica não prevista ao estímulo olfativo do alvo. 13 palavras que encerraram anos de serviço exemplar. Ela foi transferida para funções administrativas. Nunca mais pisou em campo. A Operação Sândalo mudou os manuais de treinamento em Tel Aviv de maneiras que poucos fora do serviço jamais saberão. Hoje, os agentes do Mossad são submetidos a ambientes sensoriais caóticos. Durante o treinamento, eles são expostos a cheiros inesperados, luzes súbitas, ruídos discordantes e estímulos táteis imprevistos enquanto executam tarefas de precisão sob pressão. O objetivo não é eliminar a resposta humana. Isso é impossível. O objetivo é ensinar o agente a funcionar apesar dela, a reconhecer o estímulo, processá-lo e continuar a execução sem que a mão trema, sem que o timing se altere, sem que o milímetro se desloque. Mas mesmo com todo esse treinamento, a verdade permanece. A verdade que nenhum manual pode reescrever e nenhuma tecnologia pode superar. O ser humano é, em sua essência, um animal imprevisível. Um animal que muda de perfume por vaidade, que tosse porque o ar está frio, que hesita porque um cheiro ativou uma memória enterrada. E é nessa imprevisibilidade que reside, paradoxalmente, tanto a nossa maior vulnerabilidade quanto a nossa maior defesa. O caos não é o inimigo do plano. O caos é a natureza do plano que você não consegue ver. Então a pergunta que fica para você é esta: o que na sua vida hoje é o seu milímetro de erro? Qual é o detalhe que você está ignorando porque confia demais no seu plano? Qual é a variável que você transformou em constante, simplesmente porque ela se comportou da mesma forma nas últimas 10 vezes que você observou? Frases curtas. Impacto máximo. O Mossad aprendeu a lição com sangue. O sangue que deveria ter sido derramado e não foi. Mas o mundo é vasto, as variáveis são infinitas, e o próximo milímetro está sempre à espreita, invisível, esperando o momento em que sua confiança se torna arrogância. Na próxima semana, vamos mergulhar na história do homem que foi capturado porque seu reflexo apareceu em uma colher de prata durante um jantar oficial. Você acha que está seguro porque está escondido? Você acha que os detalhes que ignora não importam? Lembre-se, o silêncio é apenas o prelúdio do barulho que você não vai ouvir. O próximo milímetro pode ser o seu.